Tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Nós estamos lendo esta carta, estamos meditando nela já há alguns domingos e já estamos terminando, né? Estamos aqui no capítulo 4. Eu falei até o versículo 9, né? Perdão, mas vamos até o 7 só hoje, tá bom? Não vai ficar muito extenso aí e o nosso tempo não vai permitir, até porque nós temos a ceia logo mais. Mas até o 7 aqui. Nós, então, estamos falando sobre esta alegria e temos sempre, toda semana, falado no versículo 4, para sempre lembrarmos-nos de que a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta da alegria. É a palavra de Paulo sempre, como a irmã Pilar orou há pouco também, né? Lembrando de que a palavra do Senhor nos ensina que esta alegria precisa estar constantemente em nosso semblante, em nossa vida, nos nossos afazeres, mesmo que talvez as coisas não estejam indo de acordo com o que queiramos. Mas a alegria precisa permear a nossa vida. Não podemos dizer que não vamos ficar sérios diante de determinadas situações, não estamos sempre rindo, não é? Como o Coringa, né, do Batman, sempre rindo, parece que tudo é motivo para rir, mas não é isto. Esta alegria é uma alegria interna, que mesmo com aquela dor de alguma perda, de alguma frustração, nós temos a alegria no Senhor, nós vamos suplantar tudo isso, nós vamos ultrapassar tudo isso, nós vamos vencer todas essas coisas pela alegria que nós temos em quem? No Senhor. Por isso que Paulo, no versículo 4, vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria é a solução para muitos problemas na nossa vida. Problemas físicos, problemas emocionais. Esta falta de alegria é que vai trazer as chamadas doenças psicossomáticas, como nós sabemos, né? Muitos problemas nós temos no nosso corpo. Não é questão física, química, biológica, não, é questão da alma. A nossa alma está triste, a nossa alma está descontente, está infeliz, estamos descontentes. Não conseguimos nos alegrar com o que Deus tem nos dado. Queremos algo a mais, então perdemos a alegria. Paulo vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Mas é possível que o meu coração, por um motivo ou outro, possa perder essa alegria. Por isso que Paulo está falando. Porque se fosse um fato de que nós não perderíamos essa alegria em nenhum momento, Paulo não precisava colocar, a palavra do Senhor precisaria conter esse versículo. Então nós temos que ter esse texto aqui para nos lembrar desta realidade. Precisamos lutar sempre, analisar os nossos corações, estarmos, como Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, né, examinando-nos para saber se realmente esta alegria continua latente na nossa vida diária. Agora, nós sempre temos trazido aqui uma ideia dessa alegria e perceba que Paulo no versículo 1 vai dizer: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Paulo, como apóstolo que é, como ministro do Senhor, ele tinha alegria em estar na igreja, em realizar o seu ministério. É claro que a alegria do ministro, do pastor, daquele que está à frente, a sua alegria maior não é o ministério em si, ou o seu sucesso. Antes de mais nada, a alegria daquele que está liderando deve estar em Cristo. O versículo 4, como nós temos falado, é a prova disso. Nós lemos um texto na liturgia que falava de Moisés. Lembram? Quando Moisés pede para ver a glória de Deus. Qual era a realidade, qual era o contexto que estava inserido ali aquele texto? Aquela situação. Percebam que o povo de Israel, Moisés tinha ido para receber a lei. E Arão ficou lá com o povo. E eles fizeram o quê? Fizeram um bezerro de ouro. Moisés volta e vê aquilo ali, ele realmente se indigna com tudo aquilo. E aí Deus pune o povo. Uma porção da nação de Israel ali é morta naquele momento por causa daquela desobediência, por causa daquela idolatria. Mas Deus reforça
a sua presença e a sua permanência e a sua direção ao povo. Vamos voltar ao capítulo 33 de Êxodo, então. Êxodo 33. Se você vir no capítulo 32, ali tem o bezerro de ouro, a intercessão de Moisés, né? Moisés manda matar os idólatras a partir do versículo 25 do capítulo 32. Mas no capítulo 33, ali o Senhor vai mostrar para Moisés, capítulo 33, verso 1, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Perceba, enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Moisés é o líder do povo. Moisés está indo à frente desse povo. O povo pecou, é verdade. Mas ele intercedeu, Deus ouviu, Deus eliminou aqueles rebeldes que não queriam saber de mudar, né? Mas agora Deus está dizendo, agora o meu anjo vai adiante de vocês, eu vou enviar ele, e perceba que o anjo aqui está em letra maiúscula, pelo menos na minha versão é letra maiúscula, né? E Deus promete a Moisés que haveria de lançar fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, ou seja, todos os seus inimigos eu vou lançar fora, vocês vão só caminhar até lá, a vitória é certa. Que líder não quer uma promessa como esta? Que líder não está satisfeito com uma realidade como esta? Moisés deveria estar feliz, opa, meu sucesso é garantido, né? O empreendimento que Deus colocou na minha mão aqui é certo, eu não tem mais nenhum inimigo, o Senhor vai à minha frente, o anjo do Senhor estaria à minha frente, né? E se você continuar a leitura, Moisés ali tem esta bênção do Senhor, que ele vai para o tabernáculo, ele vai para a sua tenda, e quando ele entra na tenda, uma nuvem cobre a tenda, e as pessoas vão lá para se consultar com Moisés, e a nuvem está lá. É muito interessante, deveria ter sido muito interessante essa visão, experimentar esse momento aqui. Mas percebe que no versículo 12, Moisés pede a Deus a presença dele. E no versículo 17, Deus concede isso a Moisés. Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achastes graças aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Deus responde positivamente ao pedido de Moisés. Depois você pode ler com mais tempo esse texto, né? Mas perceba que no versículo 18, Moisés não se contenta com isso. Senhor, eu quero mais. Mas espera aí, Moisés, você é o líder do povo, o povo vai caminhar, eu lancei fora já prometi que vou lançar fora todos os inimigos, o que mais você quer? Senhor, eu quero ver a tua glória. E Paul Washer, na sua mensagem, vai trazer isso, né? Ele vai falar exatamente disso, porque Moisés poderia estar muito satisfeito, feliz, contente com as realizações como líder que era. Mas isto não pode trazer, talvez como humano que sou, como ser humano, enquanto ser humano, enquanto homem, eu posso estar muito feliz em ter conquistado um status social, um poder, uma aquisição financeira, legal. Mas para o cristão isso não basta. Isso não satisfaz-nos. O cristão precisa de mais. O cristão não quer coisas. O cristão não deseja posição. O cristão não está contente apenas com o sucesso ou com a possibilidade do sucesso. O que o cristão quer, o que o Filho de Deus quer? Ver a glória de Deus. Senhor, me deixe ver a tua glória. Ousado Moisés, né? Moisés foi ousado. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Agora, não poderás ver a minha face. Não, porque ninguém pode ver a face de Deus e continuar vivo. Se você vir a minha face, você vai morrer. Então, Deus, na sua misericórdia, colocou... Eu não sei como é que funciona isso, não me peça para explicar, porque é uma linguagem que a gente não consegue entender o que é isso. Deus colocou Moisés ali atrás de uma pedra, e ali tinha uma fenda, né, ali uma ranhura na pedra, por onde Moisés poderia ver, e Moisés ia ver ali apenas as costas do Senhor. Deus ia cobrir com as suas mãos, e Moisés ia ver Deus pelas costas, né, ia ver a sua bondade, ia passar a misericórdia, mas a sua face não. Eu não consigo expressar isso com as minhas palavras,
mas ou seja, eu sei que o que Moisés viu foi algo glorioso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque para o ministro do Senhor, como Paulo, como Moisés, a coisa não está, e nós lemos isso no capítulo 3, né? Não que eu tenha obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo. E o que era para mim lucro, eu considerei perda. Para quê? Para ganhar a Cristo e o conhecer e o poder da sua ressurreição. A coisa aqui não é ministério. Paulo poderia também estar muito feliz com o número de igrejas que ele fundou. Paulo poderia estar muito feliz ali com o sucesso do ministério dele, com muitas pessoas que ele curou, pessoas que ele viu ressuscitando, que ele viu que ele mesmo foi usado por Deus para ressuscitar, ou que ele viu se convertendo, viu sendo curados. Mas não, a alegria de Paulo estava em conhecer mais e mais a Cristo. Mas, apesar disto, né, e estamos falando aqui que o nosso prazer maior é realmente vermos a glória do Senhor. Esse é o meu desejo, esse é o seu desejo, e espero que esse seja o desejo de cada um de nós. Estarmos continuamente crescendo nesse desejo e na experiência de conhecer mais o Senhor em nós mesmos, na nossa vida, na nossa experiência diária. E conhecer a Deus não significa apenas ver milagres. Estamos falando do trabalho do Senhor em nossas vidas, de perceber Deus mudando, Deus transformando a minha vida. Então isso é uma verdade. Queremos ver o Senhor, queremos ver a sua glória, esse é o nosso desejo. Mas aonde é que Deus se manifesta, irmãos? Quando o Senhor Jesus ora, venha a nós o teu reino, o que ele está falando? O que é o reino de Deus? Eu vou ajudar os irmãos. Começa com ir e termina com igreja. É a igreja. Venha a nós o teu reino. Qual é o reino de Deus aqui na terra? A igreja. O fato de nós estarmos aqui mostra que o reino de Deus está aqui. E eu me alegro com isso. Cristo em mim, Cristo em você. É a presença. Paulo não vai dizer nós somos o bom perfume de Cristo? Ora, significa que Cristo está em você. Cristo está em mim. Se você já tem a Cristo como Senhor da sua vida, Cristo está em você. Por isso, há uma alegria também no ministério. E quando eu falo do ministério, não apenas quero levar para o lado do ministro, do pastor, enfim, daquele que está à frente, mas temos que voltar para aquela ideia real, bíblica, de que você tem um ministério. Qual seja, eu não sei, mas você tem um ministério. E você está feliz com a vida da sua igreja, que a sua igreja está crescendo, como a irmã pediu há pouco, que as famílias estão crescendo em santificação. Nós estamos nos alegrando com isto. Há realmente o desejo de vermos isto. Olha o que Paulo diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria. Paulo se alegrava pelos irmãos em Cristo, porque isso trazia para ele esta alegria. E a alegria de estar com os irmãos, não apenas de ver ou de ouvir. Às vezes temos irmãos distantes que nós ouvimos que eles estão bem, ou que casou, ou que está crescendo, ou está servindo ao Senhor, ou foi para o seminário, enfim, tiveram um filho, estão desenvolvendo a vida, encontrou um novo emprego, amém. Mas nós também ficamos felizes com os irmãos que aqui estão, que estamos juntos ali, compartilhando a mesma igreja local e desenvolvendo um ministério para o Senhor. É a nossa alegria. A nossa alegria em nos encontrarmos no final de semana para juntos compartilharmos as bênçãos do Senhor conosco, para compartilharmos os nossos pedidos de oração, nossos desejos, nossos anseios, nossas frustrações, por que não, nossos agradecimentos. Obrigado, Senhor, pela semana. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem me dado. Nessa semana aconteceu isso e isso. Às vezes as semanas são normais, acordamos de manhã, vamos para o trabalho, voltamos. Talvez nada anormal, vamos dizer assim, fora do normal aconteça, nada fantástico aconteça, mas nós continuamos sabedores de que o Senhor nos protegeu naquela semana, que tivemos a bênção dEle naquela semana. E aí então nós podemos agradecer, estarmos juntos com os irmãos para louvarmos a Deus por isso e compartilhar essas bênçãos.
E esta é uma verdade antiga. Se nós olharmos, por exemplo, para o Salmo 122. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Perceba que aqui há alegria, né? Há um motivo de alegria. E qual é o motivo da alegria? Qual que é o motivo da alegria? Ir à casa do Senhor, certo? Não necessariamente. Ir à casa do Senhor é motivo de alegria? É claro que estamos falando aqui de um texto do Velho Testamento, não estamos falando da igreja, né? A casa do Senhor aqui era o templo, onde eles iam para sacrificar, mas percebam, alegrei-me quando me disseram. Eu não fiquei alegre porque eu fui à casa do Senhor. Eu fiquei alegre quando me disseram, vamos? Eu não fui sozinho. Havia outros lá. Eu iria encontrar outros lá. Eu iria com outros até lá. É uma comunidade que está ali junto. Nós temos problemas, eu sei. Mas ir à casa do Senhor não envolve apenas uma questão pessoal, um culto particular. É algo que estamos fazendo em conjunto, uns com os outros. Eu me alegrei quando me disseram, vamos? Claro, à casa do Senhor. Mas fala desta ideia de estarmos juntos, em conjunto, como um corpo, reunidos para servir ao Senhor. Não é apenas o fato de eu estar ali naquele local, mas com quem eu estou. Quantas vezes nós podemos encontrar problemas e dificuldades, né, para não chegarmos a uma programação? Talvez eu sei que no seu meio social, fora da igreja, talvez o espaço que eu posso frequentar, ou que você possa frequentar, é melhor. Nós trabalhamos, por exemplo, num campinho aqui, né? Eu sei que você vai encontrar campos melhores para jogar, né? Mais lisinhos, com a grama melhor, mas o problema não é aonde eu estou, exatamente. Mas a questão é com quem eu estou. Talvez você vai ter locais de reuniões que vai ser muito mais agradável do que aqui. Com um piso, né, porcelanato, com umas aparelhagens muito melhores, um som, né, com uma acústica muito mais avançada, um banheiro, né, ali, um sanatório ali com... Sanatório eu falei? Não. Qual que é a palavra mesmo? Sanitário, né? Muito mais confortável do que esse, né? Com mármores ali, com as pias de mármores e tal. Mas a questão não é onde você está. A questão é com quem você está. A alegria de Paulo era com os irmãos. Irmãos, nós podemos estar reunidos embaixo de um pé de figueira. Nós podemos arrumar o nosso espaço? Claro que sim, devemos. Mas se nós temos prazer em estarmos uns com os outros, se você é a minha alegria e eu sou a alegria, mesmo com o meu jeitão, você está alegre em estar comigo, nós estamos cumprindo o propósito do Senhor conosco. Eu sei que é difícil, somos seres humanos, temos as nossas limitações, eu posso me identificar mais com isso do que com aquele. Essa não é a questão, mas a questão é que nós participamos, fazemos parte, irmãos, da Igreja de Cristo. E eu me alegro em estar com os irmãos aqui, é um prazer. Eu trabalho. Muitas vezes, durante a semana, estou com outras pessoas, reunido. Eu estou quieto, né? Talvez poderia falar mais, mas eu não consigo. Não é a mesma linguagem. Não é as mesmas ideias. São pessoas boas. Não são pessoas más, não. Tem momentos que na reunião, às vezes reunião de professores, eu imagino assim, tipo... Agora vamos orar para começar a nossa reunião. Não, isso não acontece. Não, isso é só na igreja. Calma, Márcio, né? Ninguém vai querer orar. Mas vem a mim esse desejo de começar uma reunião, né? Esse pensamento de vamos orar para começar essa reunião.
Não, isso não vai acontecer, isso aqui é outra realidade. Eu não tenho raiva de ninguém ali, gosto, mas eu não tenho a mesma liberdade de estar com eles, de brincar com eles. Não é a mesma coisa. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar com os irmãos, porque é a minha alegria estar aqui. O que eu faço lá é para ter uma renda melhor, né? Uma questão de futuro e tudo mais, essa é outra questão. Mas a minha alegria é estar aqui, é estar na igreja. Outro texto, por exemplo, que pode falar sobre isso é Salmo 133. Salmo 133. Versículo 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nós não vamos fazer uma análise desse texto, né? Não fique imaginando o óleo sobre a cabeça, o qual desce para a barba do pastor Márcio, não faz sentido. Né? Se começar a passar, o pastor está babando, alguma coisa está errada, não é? É claro que não é esta a ideia. Mas o que ele quer dizer aqui, ó, como é agradável viverem unidos os irmãos. Paulo está dizendo, meus amados, muito saudosos irmãos, minha alegria. Eu tenho alegria em estar com vocês, quando estamos reunidos, há essa alegria. Ó, como é bom e agradável, como, me permitam parafrasear aqui, ó, como é alegre viverem unidos os irmãos. E o que significa, pastor, o óleo precioso? É a união espiritual. Arão era sacerdote. Era o óleo do Espírito que descia sobre o sacerdote. É o óleo do Espírito que desce sobre a igreja, para estarmos unidos, para estarmos juntos, para andarmos em comunhão. É a nossa alegria. Em Mateus 18:20, vai dizer de forma muito clara essa realidade, essa verdade, essa necessidade também, e eu acho que muitas pessoas usam isso como muleta, né? Infelizmente. 18:20, já tentei explicar isso, mas não sei se tive sucesso. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Perceba, irmãos, nós precisamos olhar sempre para a palavra dentro de uma visão da época judaizante, né? O hebraísmo ele está sempre muito presente. Para que uma sinagoga pudesse ser considerada uma sinagoga, ter respeito como sinagoga, era necessário pelo menos 10 pessoas. 10 homens ali. Sem isso, você não formar. Hoje, por exemplo, se você quer formalizar, né, formar uma igreja com pessoa jurídica, você precisa, se não me falha a memória, salvo engano, vocês podem me corrigir depois, 50 pessoas, salvo engano. Né? Mas há um número mínimo de pessoas para você poder estabelecer a igreja como pessoa jurídica, né? Como uma associação, igreja, Batista da Graça, tem que ter um número mínimo ali, pelo menos no começo, se não me falha a memória, tá? Depois a gente pode conversar, mas há um número mínimo, né? Agora, o Senhor Jesus vai estabelecer a sua igreja de forma diferente, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. O que isso quer dizer? Olha, nós temos aqui um grupo, vamos imaginar que a nossa igreja é composta de 30 irmãos. Né? Por que eu falo que muitas vezes usamos isso como muleta? Né? Porque, vamos imaginar, a igreja é composta de 30 irmãos. Nós já tivemos esse problema, por exemplo, culto de oração. Às vezes tínhamos 2 ou 3. Tá bom, pastor, a palavra de Deus diz onde 2 ou 3 estiverem. Irmãos, olha o contexto. Esses irmãos aqui viviam em perseguição. Esses irmãos aqui viviam muitas vezes fugindo. Medo da morte, medo de perseguição, de represália. E talvez ele ia para uma cidade em fuga e chegava naquela cidade e não encontrava ninguém. Não tinha igreja. Não era que nem hoje. Era difícil. Mas ele encontrou um vizinho e encontrou outro vizinho. Opa, temos 2 ou 3, podemos formar uma igreja? Podemos nos reunir? Podemos. Cristo estará no nosso meio. Agora com as facilidades que nós temos. Não é? Com as condições que temos hoje para nos locomover. Uma igreja, por exemplo, de 30 membros, chega a 2 ou 3 no culto de oração, não é desculpa usar esse versículo para isso. Eu não quero estar lá, ou eu acho que não preciso estar lá. Esse não é um versículo que pode justificar a minha falta. Não justifica.
Se uma igreja de 30 membros, só 2 ou 3, 10% chega, duas coisas está dizendo aqui. Ou a igreja não quer, ou a igreja não pode. Talvez há um horário ali que a igreja não está podendo chegar, né? Ou não quer. Então, precisamos pensar numa outra coisa, para que esses 30 possam, ou pelo menos a maioria, né, possa estar reunidos. Mas esses 2 ou 3, não, é claro que se 2 ou 3 irmãos estiverem reunidos, o Senhor Jesus, mas não é aquela coisa, né, de nós combinamos um culto, nós combinamos uma programação e só 2 ou 3 chegou. O que é que pode me impedir de chegar? Eu sei, tem trabalho, tem escola, tem turno, nós sabemos de tudo isso. Mas, e a alegria de estarmos juntos? Isso não pode justificar um pouco mais de sacrifício da minha parte para chegar àquela programação, para chegar àquele momento, para estar com os irmãos? Será que não estamos perdendo, irmãos, de alguma forma, esse princípio bíblico de ter os irmãos, a igreja como a minha alegria? Eu tenho alegria de estar lá, não somente como um compromisso, como um dever de chegar lá, bater o cartão e cumprir o meu rito espiritual, ou litúrgico, ou congregacional, ou religioso da semana. Eu tenho alegria de estar com os irmãos. Eu quero estar com eles. Talvez eu tenha dificuldades, mas eu quero estar. Porque eu preciso crescer. Eu preciso desenvolver. Eu não sei os irmãos, mas me parece que abafou um pouquinho, né? Se quiserem ligar o ar aí, não sei. É impressão minha, né? Não sei se os irmãos vejam aí. Mas enfim, esta alegria precisa ser pensada. E não somente alegria, mas Paulo vai dizer também, minha alegria e coroa. Alegria, eu posso jogar bola, jogar no futebol, só porque eu gosto de jogar futebol. Eu tenho alegria de jogar futebol. Mas eu posso jogar futebol também pensando no que eu vou ganhar. Né? Talvez um prêmio, talvez um troféu, talvez ali, né, alguma coisa. Qual vai ser o prêmio? Né? Paulo vai dizer que aqueles irmãos não eram só alegria para ele, não é só alegria estar com eles. Estar com eles também era coroa. O que é coroa? É um prêmio. Eu trabalhei, eu servi, e olha aqui, tem este prêmio. Eu trabalhei com esse irmão, eu orei por esse irmão, eu orei por esse colega durante anos, meu colega de trabalho, meu colega de escola, meu vizinho, minha vizinha, meu parente, meu pai, minha mãe. E o Senhor quer nos dar esse prêmio de ver-nos sendo usados por Ele para ganhar almas. Ora, nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ganhar almas. Nós não vamos conseguir ganhar todos. Mas o Senhor vai nos dar a alegria, a coroa de um dia sermos usados por Deus para ganhar almas, ganharmos vidas para Ele. E é isso que Paulo está dizendo, vocês são a minha coroa, vocês são o meu prêmio. Porque quando eu olho para vocês, quando eu olho para a igreja, eu vejo que Deus me usou para que vocês pudessem estar aqui. Paulo falando aos filipenses. Vocês lembram quando Paulo chega em Filipos, na sua viagem missionária? E toda a luta que ele encontra, que ele enfrenta, ele chega a uma cidade que ele não conhece ninguém, aí vai para um lugar, ele e os seus amigos, seus companheiros de ministério, vai para um lugar de oração, estão ali orando, encontram algumas mulheres, entre elas Lídia, e elas se convertem, e dali formam a igreja. Aí vai preso, aí o carcereiro quer se matar, e Paulo fala, não faça isso. E ele diz, o que eu preciso fazer para me salvar? Crer no Senhor Jesus, tu e tua casa serão salvos. E eles são libertos, vão para a casa do carcereiro, e ali aquela família se converte. Está ali uma igreja. Que prêmio maior eu posso querer? Que prêmio maior para nós como cristãos nós poderemos desejar, almejar para a nossa vida do que ver o Senhor nos usando para ganhar almas, ganhar vidas, sermos usados no ministério. Eu não sei qual seja o seu ministério, talvez o seu ministério não seja evangelismo, mas é um prêmio para mim saber que aquilo que eu estou falando está sendo absorvido pelos irmãos e vamos praticar, o pastor falou no domingo, vamos praticar isso aqui. Não é só alegria estarmos juntos,
mas é ver que aquilo que estamos falando, aquilo que estamos pregando, porque não é o que eu estou pregando, é o que a palavra de Deus está dizendo. Eu vou pegar aquelas verdades e eu vou aplicar isso na minha semana. Que maravilha! Isso é uma bênção, isso é uma coroa, isso é um prêmio. Paulo vai dizer isso no capítulo 2, verso 16 aqui de Filipenses. Filipenses 2,16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. O trabalho que eu estou realizando com vocês, eu quero ver e quero perceber que não está sendo inútil, não está sendo em vão. Paulo vai falar isso também aos Gálatas. Mas não é só uma linguagem paulina, pastor? Será que não é só Paulo que tem essa visão? Não, se você olhar para a terceira carta de João, lá no final, ali antes de Apocalipse, na verdade antes de Judas, né? Tem Apocalipse, Judas e 3 João. 3 João, versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não há maior alegria em mim, não tem prêmio maior para mim do que saber que a igreja, meus irmãos em Cristo, João está falando aqui de filhos, no sentido de os filhos na fé, não é? Não tem maior alegria do que essa de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Ou seja, a nossa alegria, o nosso prêmio, a nossa coroa está no fato de estarmos juntos, andarmos juntos, caminharmos juntos e ver que nós estamos progredindo, estamos desenvolvendo em vida de santificação, em vida de comunhão uns com os outros. E por isso nós sentimos a necessidade de estarmos juntos. Por que nós temos uma reunião de homens? Só porque estabelecemos isso como um princípio, como uma programação da igreja, ou temos a alegria em estar aqui? Por que temos uma reunião de mulheres e senhoras? Porque as senhoras estão alegres em estarem juntas, reunidas, conversando coisas de mulheres, usando a palavra para aplicar na sua vida diária, desenvolver a salvação, desenvolver suas capacidades. Por que os jovens se reúnem ou devem se reunir? Porque eles têm necessidade de estarem uns com os outros. Você pode estar com qualquer um. Eu posso estar com outros homens jogando bola. As mulheres podem estar com outras mulheres fazendo um passeio. Mas você prefere estar com eles ou você prefere estar com os jovens da igreja? Com os homens da igreja, com as senhoras da igreja? E quando eu falo da igreja, entendam, convertidos, né? Homens, mulheres, jovens, que falam a mesma língua, que estão juntos para louvar ao Senhor. Porque quando isso não acontece, aí nós vamos ter problemas. A nossa alegria e coroa, nosso prêmio, a nossa felicidade é, antes de mais nada, estar em Cristo e vermos a glória de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos, versículo 4. Alegrarmos-nos no Senhor é o nosso alvo maior, mas a igreja é o reino de Deus, aquele lugar onde nós vamos ver Cristo nos irmãos. É a minha alegria estar com vocês e espero que a alegria de vocês estar comigo, como servos de Cristo, nesta união que o Espírito Santo nos une. Mas não só como alegria, mas também como prêmio. É claro que na igreja nós vamos encontrar problemas, vamos encontrar dificuldades, como já temos falado. E no versículo 2, Paulo vai dizer isso. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Nós não sabemos quem era a Evódia, nem sabemos quem era a Síntique. Sabemos que eram duas irmãs que estavam tendo conflitos ali, atritos entre elas, né? E qual que era o problema? Eles não estavam tendo acordo, elas não estavam caminhando de acordo com aquilo que Paulo falou em 1:27. 1:27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Evódia e Síntique
não estavam observando o capítulo 1, versículo 27 da carta. Para nós aqui, tem essa separação, mas naquele tempo não tinha essas separações, mas elas não estavam observando esse trecho da carta que Paulo envia à igreja. Elas não estavam pensando concordemente. Por quê? Eu não sei. Nós vamos continuar no próximo domingo. Mas uma coisa, irmãos, no versículo 6 vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos. Por que muitas igrejas se dividem? Porque tem uma Evódia e uma Síntique. Que ao invés de elas estarem confiando no Senhor, elas permitem que a ansiedade tome conta dos seus corações. Porque ela quer que aquela coisa aconteça. Se não acontecer, olha a Evódica, a Síntique, não sei o quê, olha ela, olha a Maria, olha a Josefina, olha a outra, olha o outro, olha aquele irmão, eu estou fazendo ministério, aquele irmão quer atrapalhar, mas eu tenho uma ideia melhor, para o ministério vai bombar. Irmãos, não tem ninguém mais interessado em que a igreja cresça do que aquele que a estabeleceu, o próprio Deus. Não tem ninguém mais interessado que esta igreja, se for a vontade dele, tenha 1000 membros aqui. Nem cabe aqui 1000 membros, né? Mas se Deus quiser, nós poderemos ter uma igreja de 1000 membros. Eu não preciso ficar ansioso para isso. Eu não preciso ficar afoito, preocupado, a igreja não está crescendo. Você não precisa ficar preocupado. Esse trabalho, esta obra pertence a Deus. Por isso que Paulo está dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Nós podemos pensar que ficamos ansiosos porque meu filho ficou doente, alguém sofreu um acidente, eu estou com um problema para resolver no trabalho, as contas estão vencendo e aquela minha promoção não está chegando, aquele dinheiro que eu estava contando não chegou, eu vou ficar ansioso. Eu quero comprar aquela casa, mas e agora como é que eu faço? Será? Eu começo a ficar ansioso. Nós sempre podemos levar para o lado espiritual, material. Mas perceba que Paulo está dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, inclusive o seu ministério, inclusive o seu trabalho na igreja. Não fique ansioso, porque se Deus colocou você ali, Ele vai honrar você, Ele vai fazer conforme a vontade dEle, porque a igreja é dEle, a igreja não é minha. Talvez Evódia e Síntique, elas estavam querendo fazer trabalhos diferenciados. Olha, estamos com um trabalho aí, estamos iniciando, graças a Deus, o trabalho ANSE, a coisa está caminhando, a coisa está desenvolvendo, tudo fluindo dentro dos passos pré-estabelecidos aí. Vai dar certo? Esperamos que sim. Você tem certeza que vai? Já deu certo. Nós temos que fazer o que temos que fazer. Se esta ferramenta vai ser usada por Deus, isto é com Ele. Não é porque nós fracassamos. O que nós temos às mãos para fazer, vamos fazer. Deus nos deu essa liberdade, façamos. O que vai ser, isto jaz com Deus. Muitas pessoas procuram igrejas maiores porque entendem, essa igreja é maior, então o Espírito Santo está aqui. Não necessariamente. Por esta ansiedade é que muitos homens colocam muitos projetos, muitos programas que nem têm muitas vezes base bíblica, para poder encher a igreja de pessoas, por causa dessa ansiedade. Eu preciso fazer, não precisa nada. A igreja pertence a Deus, Cristo é o Senhor, Cristo é o cabeça da igreja. E se Deus quer que esse trabalho ANSE vá de vento em popa, que cresça e realmente seja relevante, Ele vai fazer. Não fiquemos ansiosos, por coisa alguma. Inclusive o meu ministério, o seu trabalho. Que Deus nos abençoe e possamos descansar no Senhor. E que a nossa alegria seja em estarmos juntos. A nossa coroa seja em estar na igreja, servindo ao Senhor. Nosso prêmio seja a sua vida, a minha vida, em consagração, em santificação e dedicação ao Senhor.
E claro, quando virmos um irmão cair, podemos ir lá, podemos ajudá-lo, podemos levantá-lo, servir de bênção e suporte para aquele irmão, tudo isso faz parte. Mas há uma alegria em nós, irmãos, quando chega alguém, percebe esta alegria que temos entre nós mesmos, percebe essa naturalidade, percebe essa facilidade que temos na comunicação, com respeito, é claro, né? Essa facilidade na comunhão uns com os outros, com todo respeito, em Cristo Jesus, porque a nossa comunhão é com o Pai, com o Espírito Santo e com o Filho, perdão. João vai dizer isso também. Mas a nossa alegria, a nossa coroa está em vermos, depois de Cristo, de vermos a glória de Deus, né? A nossa comunhão com Ele, estarmos juntos uns com os outros. Que o Senhor nos abençoe e possa criar cada vez mais esta realidade em nós, em nossos corações. Se não há, eu tenho mais prazer em estar com a minha família. Eu tenho mais liberdade de estar com a minha família. Ore por isso. Lembra do hino que nós cantamos? Nessa pátria de esplendor, hei de amigos encontrar. Meu pai é quem eu quero ver, certo? Não. Minha mãe é quem eu quero ver, certo? Não, também não é isso. Meus filhos é quem eu quero ver, certo? Lembra do que o hino fala? Nessa pátria de esplendor, hei de amigos encontrar. Meus irmãos em Cristo lá, hei de rever. É claro que ele vai ter mais primeiro que os irmãos, quando lá no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Mas ele quer ver amigos em Cristo. Ele quer ver os irmãos em Cristo. E quem são esses irmãos em Cristo? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu filho, minha filha. É difícil. Mas essa visão de pai, mãe, filho, filha é uma visão terrena. Lá no céu não vai ter pai, mãe, filho, filha. Nós todos seremos irmãos em Cristo. E lá no céu, eu quero ver os meus irmãos em Cristo. Claro que em primeiro lugar, a Cristo. Mas eu quero ver os meus irmãos em Cristo. Eu desejo vê-los. Eu desejo ver cada um de vocês lá. Espero que vocês me desejem ver lá também. Que Deus nos abençoe, irmãos, e esta alegria, esse prazer de estarmos juntos possa ser real. Não adianta, se você não quiser, eu vou estar igual. Que esse prazer, esta alegria seja real em nossos corações, de estarmos juntos. E quando isso acontece, a igreja cresce, a igreja floresce para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar. Muito obrigado, ó Pai, por esta palavra, fala aos nossos corações, continua enchendo-nos, ó Deus, com o desejo de estarmos juntos, cumprirmos o ministério que o Senhor tem nos dado, seja ele qual for, e assim, ó Pai, em alegria, prazer, o Senhor possa nos dar a satisfação de sermos usados pelo Senhor nas Tuas mãos mesmo para a Tua honra e glória. Muito obrigado, nós pedimos, louvamos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vamos passar à ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11. Na nossa ceia,